Bom dia, paz do Senhor. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o capítulo 2, da parte da fuga de Jesus para o Egito, da família de Jesus para o Egito e da volta, né, que eu não citei ontem. Nós terminamos ontem o capítulo 2 de Mateus e encerramos narrando a história, né, em que o anjo do Senhor aparece para José e manda José ir para o Egito, para que se cumprisse as escrituras de que do Egito chamei o meu filho. E logo depois, quando Herodes morre, o anjo do Senhor aparece para José e manda que José retorne para Jerusalém, para Israel com o menino Jesus. É interessante que mesmo sendo Jesus, o Filho de Deus, Deus mesmo prepara a fuga do seu filho para que ele fique escondido no Egito por um certo período de tempo. Muitas das vezes nós, como cristãos, achamos que porque somos crentes, podemos sair enfrentando qualquer luta, qualquer problema, qualquer gigante, que tudo vai dar certo, que a gente é mais que vencedor, mas esta é uma palavra que nos alerta. Nem sempre o Senhor nos quer guerreando, nem sempre o Senhor nos quer enfrentando os inimigos, batendo de frente com os adversários. Às vezes é necessário que eu e você venhamos nos esconder. Esconder como? Esconder em oração, no silêncio, no secreto. Esconder no clamor, confiando em Deus, não guerreando, né? Nós, às vezes, como cristãos, queremos viver uma vida de guerrear, de pelejar. E este exemplo que está no livro de Mateus, capítulo 2, é bem claro. Deus manda Jesus se esconder no Egito. E ali ele fica um certo período de tempo. E depois o próprio Deus, né, o anjo do Senhor, enviado ali por Deus, manda que José retorne novamente a Jerusalém. No capítulo 3, naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, façam para ele veredas retas. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. E a ele vinha toda a gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João era conhecido como João Batista porque João batizava. O batismo surge com João. E quem é João? João é filho de Isabel e Zacarias, sacerdotes também, sacerdote em Israel. E Isabel, mãe de João, era prima de Maria. Ou seja, João e Jesus eram primos. João, ele era sacerdote da linhagem do seu pai, né? Ou seja, ele era herdeiro do sacerdócio através do seu pai. Mas João se levanta como um homem que se opõe ao sacerdócio da sua época. Ele rejeita toda a regalia que Deus dava aos sacerdotes, não
não num sentido de desobediência a Deus, mas pelo que os sacerdotes da época estavam fazendo e como eles estavam corrompidos. Então, pelo sacerdócio da época de João estar corrompido, João não aceita as regalias de sacerdote e nem exercer o ofício no templo. João vai para o deserto e quando João, a Bíblia cita ali que ele tinha vestes de camelo. A veste de camelo de João era um ato de protesto contra os sacerdotes da sua época. Por quê? Primeiro, porque o camelo era considerado imundo para os judeus, né? E representando mesmo que os sacerdotes estavam em imundície, em pecado, em rebeldia contra o Senhor, né? E o camelo também simboliza um animal que ficava 40 a 50 dias sem beber água, simbolizando que os sacerdotes não estavam mais bebendo da água da vida, ou seja, não estavam mais buscando a presença do Senhor para serem sacerdotes, para exercer o sacerdócio. Tanto é verdade que os próprios sacerdotes da época tramam e matam o Messias, né? O rei dos judeus, aquele que veio para trazer salvação ao povo de Israel. Os próprios sacerdotes levantam acusações contra Jesus e o leva até Pilatos, ou seja, até o governador de Roma. Nós vamos ver isso mais à frente. Então João, ele estava ali como um clamor contra a podridão que havia no meio do sacerdócio da época, que eles estavam corrompidos, pensando apenas em dinheiro, fama, luxo, reconhecimento, bem diferente do que acontece hoje, né, gente? Tem nada disso hoje nos nossos tempos, né? João, ele era um contestador do sacerdócio da época em que ele vivia, né? E o batismo se inicia com ele. E quando eles perguntam para João, né, ele fala assim, eu batizo com água para arrependimento. João Batista, ele vem preparar o caminho de Jesus com a pregação do arrependimento, ou seja, não tem como você ser um crente e se achegar a Jesus sem arrependimento. Eu já vi muitos crentes dando entrevistas, você tem arrependimento? Não me arrependo de nada. Quem não se arrepende de nada não está no caminho para encontrar Jesus. João Batista é aquele que prepara o caminho do Senhor, como a Bíblia vai dizer a respeito dele. E esse caminho para o Senhor, você só encontra este caminho através do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E ele fala que vem um depois dele, que vai batizar os homens com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, ele já estava falando do ministério de Jesus. E ele diz assim, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Porque João já sabia, como sacerdócio, como homem de Deus, como homem que buscava as revelações do Senhor, João já sabia que Jesus vinha para ser batizado por ele. Por isso ele fala, eu não sou digno de desatar as sandálias dele, ou seja, de tirar as sandálias dele para descer ele às águas. Então João já deixou bem claro ali que ele era alguém a serviço de Jesus, que ele não era maior que Jesus, que ele não era melhor que Jesus, mas que ele estava preparando o caminho para que Jesus viesse. E ele batizava as pessoas com água para que aquelas pessoas que fossem batizadas com água no Rio Jordão recebessem como um selo perante a sociedade de que aquelas pessoas estavam arrependidas. Por isso é muito importante quando você vai batizar, passar pelo batismo, você entender que só pode passar pelo batismo aquela pessoa que entende que ela se arrependeu do seu passado, dos seus pecados, de tudo que ela fez para viver uma nova vida e uma nova história. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo. Foi o que eu acabei de explicar aqui. Dizendo, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu-lhe Jesus, deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse,
Este é o meu filho amado, de quem me agrado.